São Paulo e Curitiba se enfrentam neste sábado em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de a bola só rolar às 21 horas no Morumbi, em São Paulo, o confronto já começou nos bastidores. Explico logo mais. Aqui no Aura Tricolor nós te trazemos as últimas notícias, a preparação de ambas as equipes para essa partida e o que esperar do confronto. Portanto, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Vamos São Paulo! Foram 75 dias sem o São Paulo pisar nos gramados do Morumbi. O aluguel do Morumbi para shows tem trazido impactos para o desempenho da equipe ao longo do ano. A gente não esperava esse caos no São Paulo, desde a saída do Casares até a troca dos técnicos. E isso, aliado ao distanciamento do Morumbi, lascou o time. Ao longo dos anos sofríveis de São Paulo, a gente sabe, a torcida vinha sempre apoiando e lotando o estádio do Morumbi. Mas enfim, o importante é que estamos de volta. E até 3 dias antes da partida, cerca de 21 mil ingressos foram comercializados. Ou seja, o Morumbi vai lotar. Pegando um gancho nesse tema dos ingressos, o duelo entre São Paulo e Curitiba começou já nos bastidores. Há um regulamento da CBF que estabelece que o ingresso para a torcida visitante pode custar no máximo o dobro do ingresso mais barato disponibilizado para a torcida mandante, sem considerar a meia entrada. Para a partida desse sábado, o ingresso mais barato para os torcedores do São Paulo custa R$ 20. Com isso, o valor máximo para a torcida visitante deveria ser de 40. Só que o São Paulo estava cobrando um valor 5 vezes maior que o ingresso mais barato oferecido à torcida são paulina. Aí, óbvio, o Coritiba falou com o São Paulo, mas o negócio foi parar no STJD, que mandou o São Paulo baixar os valores. Um temperinho extra aí para a partida. O Coritiba vive um momento de alívio após um período de dificuldades. Depois de mais de 2 meses sem vencer no Brasileirão, o Coxa bateu a Chape por 2-1 no Couto Pereira, encerrando um incômodo jejum na competição. Com esse resultado, o Curitiba chegou aos 30 pontos e subiu para a 10ª colocação da tabela. Nas últimas 10 rodadas, o Curitiba fez 11 pontos, jogando 5 vezes dentro e fora de casa. Fora conquistou 4 pontos e em casa 7 pontos. A equipe comandada por Fernando Seabra joga no 4-2-3-1, um estilo tático muito parecido com o do Dorival Júnior, mas o treinador já alternou para o 3-5-2 como na partida contra o Fluminense. No elenco do Coxa, há muitos nomes conhecidos no futebol brasileiro, como os dos experientes Keno, Pedro Rocha, Breno, dos volantes Thiago Santos e Fernando Sobral, e o lateral esquerdo Felipe Jonathan, e o zagueiro Moledo e o lateral direito Tinga. Os destaques da equipe são o velho conhecido da torcida são paulina Breno Lopes, que atuava no Palmeiras. Hoje é o principal artilheiro da equipe com 8 gols e 1 assistência. Lucas Ronier, que é peça fundamental no esquema de Fernando Seabra e na temporada tem 1 gol e 2 assistências. E o meio-campista experiente de 35 anos, o português Josué, dono de 1 gol e 9 assistências na atual temporada. Para fechar o time titular, Seabra tem problemas com lesão também do zagueiro Jacir e o lateral esquerdo Bruno Melo, que provavelmente darão lugar a Moledo e Felipe Jonathan. Já no meio, o Josué, que também está lesionado, pode dar lugar ao Vini Paulista. Já o São Paulo chega ao confronto em um momento muito delicado na competição. O tricolor paulista ocupa a 12ª colocação da tabela com 26 pontos, somando 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. A última vez que o São Paulo teve uma situação tão ruim como essa foi lá em 2013, quando o técnico Muricy Ramalho foi chamado para ajudar na recuperação e evitar o descenso da equipe. A equipe vem de resultado negativo, que foi a derrota para o Grêmio, por 2-1 de virada lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Mas no meio da semana, o compromisso pela Sul-Americana contra o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas de final em La Paz trouxe esperança de um São Paulo melhor, principalmente pela postura apresentada, onde o tricolor saiu de lá com empate, mesmo jogando na altitude,
e com jogadores que fizeram estreias, como Domingos Duarte, Iago, Nilton e até mesmo Aurélio Buta. O cenário atual tem colocado o trabalho do técnico Dorival Júnior em xeque. Mesmo com prestígio com a diretoria, os maus resultados levantam questionamentos após a intertemporada de 54 dias. Praticamente são 2 pré-temporadas, só que o futebol e padrão de jogo apresentado pelo São Paulo nas partidas pós-Copa são péssimos. Além disso, o uso das peças como Marcos Antônio, que na partida contra o Atlético Paranaense jogou como meia e ponta esquerda, e contra o Grêmio como meia e ponta direita, tem sido alvo de críticas. E não para por aí, o técnico vem sendo questionado também pelas substituições que fez no jogo contra o Grêmio, onde precisou até mesmo corrigir algumas alterações que foram feitas antes. O time titular deve ser o mesmo que jogou contra o Atlético Paranaense. A dúvida está mais sobre o Arthur, que volta de lesão. Ele chegou a treinar com a equipe, mas não sabemos se entrará em campo. Se ele não entrar, é provável que ele use a escalação contra o Grêmio, onde Ferreirinha joga pelo lado esquerdo e o Marcos Antônio como meia e ponta direita. Esperamos que não, né? São Paulo e Coritiba se enfrentaram 58 vezes na história. Desses 58 enfrentamentos, 27 o São Paulo jogou em casa, onde venceu 13 vezes, empatou 10 e perdeu 4. O tricolor tem um bom retrospecto contra a equipe paranaense e conta com um ótimo trunfo para o duelo, a dupla de ataque formada entre Caleri e Luciano. Somando, os dois jogadores marcaram 6 gols nos últimos 6 duelos entre as equipes. No período, o São Paulo está invicto contra o Coritiba, com 3 vitórias e 3 empates. Além disso, foram 9 bolas na rede, ou seja, Caleri e Luciano foram diretamente responsáveis por 66% dos gols marcados pelo São Paulo em duelos recentes contra o Coritiba. O São Paulo terá uma sequência com 4 de 5 jogos em casa nas próximas semanas. Um dos líderes do elenco, Caleri, entende que essa é a oportunidade certa para o São Paulo iniciar uma reação, ganhar confiança e emendar uma importante série de vitórias. Com Coritiba em casa, com nossa gente, eu sei que o torcedor vai estar nos apoiando e a gente tem que fazer o melhor sábado com Coritiba, temos que ganhar. Nossa casa, Morumbi, voltamos no Morumbi, que é muito importante para nós. Eu acho que o torcedor vai estar com nós e vamos a dar a vitória para eles. Depois de enfrentar o Coritiba neste sábado pelo Brasileirão, já na terça-feira recebe o Bolívar no jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. Em seguida pega a Chapecoense fora de casa e depois retorna ao Morumbi para mais 2 jogos em casa contra Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, ambos pela Série A.